Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez em nossa comunidade, Comunidade Hebron, em nossa igreja, aqui no Piqueri, ao lado da estação de trem. Você que já está nos acompanhando em várias mensagens do nosso líder, Walter, pelo nosso site, comunidadehebron.com.br, hoje mais uma vez vamos vir meditar na palavra. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos 16, do 16 ao 31. O Walter vai meditar nessa passagem de Atos, um livro histórico na Bíblia, sobre o seguinte texto: confie nos propósitos de Deus em meio ao sofrimento. Walter vem passar para nós que você, o filho de Deus, tem que crer que nada acontece por acaso na sua vida, que tudo é uma providência divina e Deus tem seus planos, seus propósitos para você. Veja essa meditação, essa ministração com Walter. E se você quiser, venha comparecer em nossas reuniões aqui, às terças-feiras, às 20 horas, ou aos domingos, às 18 horas. Será um prazer recebê-lo. Eu encerro dizendo o seguinte: ande na presença de Deus e confie sempre nos seus propósitos. Acompanhe agora a mensagem vinda diretamente daquele que é o nosso líder espiritual, Deus, usando o teu servo, Walter. Fica então com ele e essa mensagem. Quero falar com vocês nesta noite sobre este tema. Confie nos propósitos de Deus em meio ao sofrimento. Quem é que não sofre nesta vida? Quem é que não passa por dificuldades? Mas existe uma escola dentro da igreja cristã que ensina que se você tem confiança em Deus, Ele te livra de todos os males. Vocês já ouviram isso? Sim ou não? Quantos? Mas eu peço, por favor, que vocês me escutem, se possível com atenção, até o fim, porque eu quero tentar mostrar a vocês que isto não é verdade. Que Deus às vezes permite que nós passemos por lutas, e Ele usa as nossas vidas para cumprir seus propósitos. E às vezes nós temos que sofrer injustiças, porque nós fomos injustos muitas vezes com as pessoas, ou não é verdade? Nós fomos injustos, nós magoamos pessoas, e às vezes Deus permite que nós passemos por situações que sejamos magoados, sejamos injustiçados. No entanto, nós temos que ter coragem para enfrentarmos toda a situação. Aqui está Paulo, em Atos 16, dos versículos 16 ao 31, quando ele pregava na cidade de Filipos. Quem esteve em Filipos na última vez? Só restou uma parede, não é? De uma construção antiga. Mas ali era uma cidade importante de uma região chamada Macedônia. E então, que ficava na antiga Ásia Menor, hoje é conhecido como região da Ásia apenas, que é solo turco. Ali pertence à Turquia. E essa cidade tem um outro nome hoje. Mas em Atos 16, versículos 16 ao 31, vamos ler com atenção e com calma. E vamos aprender, se possível, com a ajuda de Deus, algumas lições preciosas da palavra de Deus para nós nesta noite. Muito bem. Certo dia,
quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí, uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surraram com varas. Depois de baterem, deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber esta ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Madeira, aquelas toras, né? Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí, o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois, levou os 2 para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Essa é uma história bíblica, em que nós lemos o quê? Que Paulo, ele estava indo para a oração. Ele estava indo para um momento de oração. E na rua aparece uma escrava, uma moça.
e ela era possuída por um demônio. Então, a Bíblia fala de possessão demoníaca. E pessoas com possessão demoníaca precisam sofrer algum tipo de interferência. Mas nenhum ritual de exorcismo. O apóstolo Paulo não pegou olho de peixe, não pegou espada de São Jorge, não pegou crucifixo, não pegou uma Bíblia, não pegou nada. Ele simplesmente disse, pelo poder do nome de Jesus Cristo, saia dela. E o demônio saiu no mesmo instante. Ele simplesmente repetiu o que Jesus fazia quando pregava na Galileia, quando ele expulsava demônios. No entanto, essa moça pertencia a um homem que era proprietário de escravos. Mas essa mulher, devido à sua sensibilidade espiritual, provocada por um espírito maligno, ela adivinhava o futuro das pessoas, isto é, enganava. Porque, na verdade, Deus proíbe que existam adivinhos em nosso meio. Eu fico triste quando eu vejo pessoas pegando o telefone, ligando para pessoas, para que elas possam dizer sobre a sua vida de amanhã. Elas nunca leram que Deus irá discipliná-las por causa disto? Se alguém tem que dizer alguma palavra sobre a minha vida, em relação ao meu futuro, Deus levantará esta pessoa e ela virá a mim. Ou então nós nos encontraremos em alguma reunião e as coisas surgem. Mas eu de modo algum devo procurar uma pessoa para que ela comece a revelar o meu futuro. Porque Deus é contra isso e promete punir quem pratica isso. Tanto que ele diz, não haja entre vocês adivinhos. Mas nós, por termos uma tendência rebelde, chegamos até a apelidar estas pessoas, erroneamente, como profetas. Sendo que profeta é aquele que prega a mente de Deus, a palavra de Deus. Ele ensina a palavra de Deus. Não cabe a nós ficarmos preocupados com o futuro. Jesus ensinou isto em Mateus capítulo 6. Ele disse, busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você fica muito preocupado com o futuro, e busca conhecer as linhas futuristas da sua vida, você se esquece do presente. E Satanás pode criar em você instabilidade. Instabilidade emocional. Você passa a duvidar de meio mundo. Ainda se alguém diz assim, olha, eu estou vendo uma coisa, uma pessoa, não sei o quê. Você começa então a calcular quem é. E então você já não dorme mais. Você deixa de fazer o que deveria fazer, deixa de ser quem deveria ser, para se preocupar. Então você sai das mãos de Deus e cai nas mãos do engano. Mas quando Deus nos dá uma palavra sobre o futuro, ou sobre o presente, seja lá o que for, Ele não apenas nos dá o conhecimento de algo que pode acontecer, mas Ele nos ensina como nós devemos agir em relação àquilo que Ele nos fala. Então Deus nos dá conhecimento e ao mesmo tempo nos dá sabedoria. O que é sabedoria? É você saber agir conforme a vontade de Deus, a direção de Deus. Vocês estão comigo? Porque estas coisas precisam ser explicadas com calma. E não na gritaria. Porque a maioria das pessoas vão atrás mesmo, e mesmo que eu explique a vocês,
esse hábito está instalado em nosso meio e algumas pessoas continuarão a quebrar sua cara indo atrás dessas coisas. Então, por causa disto, o apóstolo Paulo foi para a cadeia. Ele faz o bem às pessoas e de repente vai preso. Que Deus é este? Lá na cadeia, ele passa a orar e cantar, louvar a Deus. Então, ele fica liberto? O texto não diz que ele ficou liberto. O texto diz que ele se livrou das algemas, mas continuou preso. Alguns pregadores cometem esse grave erro. Quando leem isso daqui, diz assim, você vai ficar liberto, como Paulo ficou em Filipos. Ele não ficou liberto. Se você continuar lendo o texto, você vai reparar que ele ficou liberto mais tarde. Então não existiu aqui libertação nenhuma. Simplesmente existiu uma ação, uma intervenção de Deus, através da vida de Paulo e Silas, para alcançar um carcereiro. Porque através deste carcereiro, muitos outros seriam influenciados pela verdade de Deus dentro das estruturas romanas. Então, em suma, é isto que nós lemos. Mas o que nós podemos aprender aqui? Primeiro, cuidado. Esse ditado é antigo. Pois nem tudo o que reluz é ouro. Dependa de Deus para enxergar as coisas como elas de fato são. Nos versículos 16 ao 18, nós vemos o quê? Uma moça que aparece diante de Paulo, dizendo e pregando para todo mundo acreditar nele, olhar para ele. Vocês querem ler de novo? Seria bom lermos a Bíblia. Você lê a Bíblia todos os dias, abre no tablet, no smartphone e fica lendo e chora. Né? Mas vamos ler um pouco mais hoje. Então veja só. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Então não foi um dia só. Ela fez isso muitos dias. Então, ela está pregando o quê? Uma mentira? Por acaso Paulo e Silas são ou não são servos de Deus? Claro que são. Mas o que é que nós precisamos perceber aí? Que ela, impulsionada por Satanás, está falando uma verdade, mas procurando fazer com que eles fossem elogiados, bajulados, apenas reconhecidos como servos de Deus. Ela tentava fazer com que as pessoas olhassem para o caráter de Paulo e o caráter de Silas e vissem como eles eram importantes, mais importantes até do que o próprio Deus. É isso que eles estavam fazendo, ou ela estava fazendo. Nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós andamos. Porque muitas vezes pessoas nos elogiam demais. E algumas não são sinceras. Algumas estão debaixo do poder de Satanás. E elas começam a elogiar você, dizendo que Deus ama a sua vida, que está tudo bem. Mas Deus está reprovando certas coisas. E você passa a acreditar, pelas palavras de alguém, que você está correto, que Deus está te aceitando de qualquer maneira. E não é verdade.
Vocês se lembram de uma pessoa muito chegada a Jesus? Quando ele estava falando sobre seu sofrimento, sua morte e ressurreição, que era necessário que ele fosse para Jerusalém a fim de sofrer, morrer e ressuscitar. Então um dos seus discípulos, chamado Pedro, se levantou e disse: não diga uma coisa como essa. Começou a repreendê-lo, dizendo: jamais isso irá acontecer. E qual foi a resposta que Jesus deu a ele? Em Mateus 16:33 está lá: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Então nós temos que ter um discernimento muito claro. Aquilo que nós estamos ouvindo irá nos levar a pensar como Deus pensa, ou irá nos conduzir aos nossos próprios pensamentos que buscam apenas os nossos interesses. O que é que Deus está pensando das nossas vidas agora? O que é que Deus está pensando da nossa igreja agora? Qual é a avaliação que Deus está fazendo do nosso compromisso com Ele? Qual é a avaliação que Deus faz disso tudo em relação a nós? Se você dirige pessoas, me diga a verdade, você não está sempre avaliando pessoas? Se você é pai e mãe, você não avalia os seus filhos? Até que ponto eles têm compromisso com a casa, com a sua liberdade, seus direitos, seus deveres? Você não avalia? Eu também avalio. Eu também avalio como os ministros da igreja se portam. Até que ponto eles realmente são comprometidos? Se eles apenas vêm e fazem as coisas, mas sem um compromisso mais sério de coração. Às vezes nós nos enganamos, porque nós nos elogiamos. Às vezes um trabalho que nós fazemos é tão perfeito e tão bonito, que nós começamos a nos sentir capazes e perfeitos de realizar sempre a mesma coisa com a mesma aptidão e competência. Mas a vida nos prega peças. No entanto, eu estou falando para pessoas que conhecem Jesus. Eu não estou falando aqui para pessoas propriamente que não o conhecem. Você está aqui nesse lugar porque Deus o trouxe. Porque você está debaixo da ação de Deus. E o que Deus espera é que você não fique dependendo do reconhecimento de pessoas, mas que você dependa da ação de Deus sobre a sua vida. Que Deus possa abrir os seus olhos para que você o enxergue em cada momento de sua vida. Ninguém precisa dizer propriamente quem você é. E com isso eu não estou aqui tentando proibir ou coibir qualquer tipo de elogio, porque a Bíblia fala que nós devemos honrar uns aos outros, mas isso deve ser feito com sinceridade, sem exagero. Eu encontro pessoas que dizem assim: eu sou católico, eu sou Assembleia de Deus, eu sou batista. E eles elogiam mais uma marca do que propriamente a pessoa do Senhor. É um erro. Isso é mais um engano que Satanás lança sobre a terra. E a finalidade qual é? Trazer confusão. Trazer confusão na mente. Quando Jesus disse: saia da minha frente, Satanás. A palavra Satanás é inimigo, adversário. Você acredita que momentos antes o próprio apóstolo Pedro havia sido usado por Deus e Jesus disse: Pedro, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa feliz,
Porque você jamais poderia fazer uma revelação como você fez, dizendo que eu sou o Cristo, Filho de Deus, se não fosse pela inspiração divina. O próprio Espírito de Deus foi no seu íntimo e revelou isso lá no seu profundo e você jogou para fora. Mas logo a seguir, ele estava sendo um instrumento nas mãos do diabo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós podemos ser instrumentos de Deus em um momento. E trabalharmos contra ele em outros momentos, em outras situações. Nós precisamos avaliar constantemente a nossa vida, mas para isso nós precisamos de muito discernimento. Quando nós começamos a pensar que a nossa imagem é mais importante do que o fluxo das ações de Deus, nós estamos em papo de aranha. Nós começamos a ter problemas. Você vem à igreja e você está sofrendo. Aí você diz, Deus vai me dar ou não vai? Senão não acredito, senão não quero mais saber. O que você está fazendo? Você está mais preocupado com você do que entender o que Deus quer fazer em sua vida. Algumas pessoas pensam que recebem soluções, mas ninguém recebe soluções sem receber antes sabedoria. Se Deus vai livrar você de uma situação, Ele vai ensinar você como você deve viver dentro daquela situação. Os cuidados que você tem que ter. Ele não vai simplesmente libertando pessoas por aí, colocando lá, esse aqui está liberto, está liberto, está liberto, está liberto, está liberto. Isso não é uma mágica. Isso não é um fluxograma de libertação. Na verdade, o que Deus faz é nos tornar pessoas dignas de sermos usados por Ele, de termos sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Por isso nós podemos levantar a voz e declarar, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para Satanás, não importa se a mensagem de alguém seja correta, desde que ele consiga corromper o seu caráter. Vou dizer de novo, para Satanás, não importa se a mensagem de alguém seja correta, desde que ele consiga corromper o caráter dessa pessoa. Há muitas pessoas pregando a palavra de Deus, mas o caráter está corrompido. Eles não estão ensinando a verdade para fortalecer o povo de Deus. Eles estão ensinando alguma coisa, visando outras coisas. O próprio apóstolo Paulo nos alerta, em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 15, o seguinte. Ele fala daqueles homens falsos que estavam dentro da igreja. Ele diz, aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações
merecem. Veja bem o que Paulo diz. Que os falsos mestres, o que eles fazem? O que eles fazem? Mentem a respeito do quê? Porque eu subo e oro, porque uma luz me aparece. Se luz de Deus aparecesse, eles parariam de pregar essas loucuras que eles pregam. Se eles subissem em alguma montanha, e de fato Deus tocasse neles, eles ensinariam a verdade, levariam o povo a se arrepender de seus erros e a amar a Deus de todo o coração. Você sabe quais são alguns erros das pregações falsas? Os falsos pregadores pregam primeiro meias verdades e não se preocupam com a transformação moral e espiritual daqueles que os ouvem. Você pode reparar, eles nunca estão preocupados em ensinar as pessoas a serem pessoas dignas. Eles ensinam que você tem que receber, que Deus... Ou eu estava ouvindo com a Denise outro dia um pregador famoso. Ela mostrou no tablet. E ele estava pregando. Deus está obrigado a dar a você o que você pede. Ele ensina isso para milhões de pessoas. E ele é dono de um canal de TV, como vários aí têm. Então vocês não vão tirando conclusões. Fica na suspeita. Mas ele diz, Deus é obrigado a dar. Eu não encontro isso em nenhum lugar da palavra de Deus. Ele é um falso mestre. Ele está sendo guiado pelo inferno. E as pessoas são cegas sendo guiadas por um cego. A Bíblia diz que eles também fazem o quê? Se disfarçam. O que você entende por se disfarçar? Eu entendo uma pessoa que tenta aparecer quem ela não é. Ele é como um artista. Ele não é uma pessoa transparente. Não é uma pessoa que anda no meio do povo. Pastor que não anda no meio do povo, tenha desconfiança dele. Todo líder religioso que não anda junto com as pessoas, não senta para comer com ele, precisa sempre de um altarzinho para si, fuja desses homens. Esses homens ensinam a doutrina de Satanás. E não ensinam a graça, a bondade, a humildade e a misericórdia de Jesus. Um segundo ponto. Os falsos pregadores, em suas mensagens, visam o quê? Lucros financeiros e interesses pessoais. Sempre estão insistindo para que as pessoas deem dinheiro. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Isso é verdade. Mas você tem que dar de acordo com o que Deus te dá. E não cair no truque de certas pessoas que querem arrancar nossos míseros tostões. Um terceiro ponto. Eles procuram por meio de suas mensagens conduzirem as pessoas a Deus por meio de Cristo. Eles falam de Jesus e mostram Deus, mas sem que estas se comprometam seriamente com os valores do reino. Eu constantemente digo a vocês,
Se você é uma pessoa infrutífera dentro do reino de Deus, a sua vida está em perigo. Nenhum infrutífero entrará no reino de Deus. Nenhum frequentador de igreja estará no paraíso. Você me ouviu bem? Ouviram bem? Vou repetir. Nenhum frequentador de igreja estará na eternidade. Todas as pessoas são chamadas para produzirem frutos e perseverarem até o fim. E que o nosso fruto permaneça. Mas como vamos fazer isso sem compromisso com os valores do reino? As mensagens que esses homens pregam são feitas para manipular mentes, a fim de que as pessoas acreditem em Deus, para solucionar apenas os seus problemas. E enquanto isso, elas continuam presas na mentira, no engano, e numa vida sem nenhum sentido espiritual. E eu pergunto, essas vozes que nós temos hoje, até mesmo dentro da igreja, no que elas diferem desta moça que seguia Paulo? Para dizer a verdade, Satanás fala mais verdade do que esses homens. A Bíblia diz que quando Satanás ouve Deus, ele crê tanto que treme de medo. Mas o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, debocha dele. Mas nós temos aí que o diabo pode se disfarçar, até mesmo em um anjo de luz, se parecer como alguém iluminado, cheio do carisma. Mas Deus nos dá a condição de percebermos. E nós percebemos o quê? Que eles tentam provar que estão fazendo o bem. Mas por causa desta santa palavra de Deus, e do Espírito que habita na vida daqueles que amam a Deus, nós conseguimos provar que o que eles fazem é mal, é engano, e não é o Evangelho. Então, o verso 18 diz que ela fez isso por muitos dias e Paulo se aborreceu. Isto é, ele ficou indignado. Chegou um momento que ele não suportava mais no seu interior. Uma voz começou a questioná-lo: Paulo, você não pode mais suportar isto. E aquela voz começou a dizer a ele o que ele tinha que fazer. Essa voz que eu digo é o Espírito Santo. Colocou dentro dele um nojo pela situação. E o que ele fez? Ele tomou uma atitude inesperada. Queridos, o Espírito Santo de Deus que mora em você estará sempre pronto para falar ao seu íntimo as coisas que enojam a Deus. Atitudes que você toma, até de depressão, em que você está curtindo coisas que não deve, e você está nessa situação porque não faz o que deve ser feito. Porque se você vivesse na verdade, você estaria livre dos seus traumas.
Deus promete encher o nosso coração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo que está em nós, ele flui do nosso interior como uma fonte de água viva. Isso não flui de uma pessoa que fica lá para baixo curtindo os seus medos, curtindo os seus traumas, curtindo suas fossas, suas dores de cotovelo. Se você está passando por alguma coisa, aconteceu algum desastre, aconteceu alguma coisa, é justo chorar, mas não é direito permanecer naquela situação, porque Deus está por trás de todas as coisas. Ele é o Senhor. Se você começa a acreditar muito em si, quando você perceber e conhecer suas limitações, você se afunda. Por isso que nós precisamos de Cristo. Cristo é a pessoa que nos mostra o quanto somos incompetentes e desqualificados. Porque quando olhamos para Ele, sentimos vergonha de nós. Quando nós olhamos para Jesus, percebemos que valor Ele trouxe à raça humana. Que Deus abra os nossos olhos para discernirmos a nossa falsa grandeza. Para discernirmos o nosso redor, para que não caiamos nas ações do diabo. Em segundo lugar, acredite que o poder de Deus em sua vida é mais poderoso que todo o poder satânico. O versículo 18 diz: por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e fez o quê? O que ele fez? Ordenou ao Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. Mas por que ele ordenou que aquele espírito saísse? Não era só porque ele acreditava possuir esse dom dado por Jesus, quando ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Ele declarou isto porque Deus falou ao seu coração. Deus mostrou que aquela situação era uma situação provocada pelo espírito mau. Porque muitas vezes nós queremos ficar expulsando demônios e não tem nada a ver com demônios, e vocês vão ver. Paulo percebeu uma armadilha. Agiu num ato inesperado que ninguém podia entender. E ele disse: saia! Ele repreendeu. Você vê como que é importante sabermos a quem servimos. Nós servimos a um Deus poderoso. A um Deus que revela. A um Deus que mostra. A um Deus que fala. A um Deus que nos conduz. E eu lastimo que muitos cristãos perdem o seu tempo, não aproveitando esta graça abundante que Deus dá. E eles ficam ali chorando, se lamuriando, quando Deus diz: levante-se, eu vou mostrar a você como deve agir em cada situação. Há pessoas neste mundo
que são capazes de defender e morrerem por tiranos, fascistas, cesaristas, dê o nome que quiser, acreditando que receberão coisas melhores nesta vida. O tempo passa e eles não recebem nada, vão piorando. A semana passada, um grupo de brasileiros desceu de avião na Venezuela. Estava entre eles Aécio Neves. Você acredita? Eles foram em missão pacífica conversar com um homem que está preso injustamente, que é opositor ao presidente Maduro, mas que não cai. Segundo eu soube, e isto eu não posso afirmar, o cônsul brasileiro naquele país não os ajudou em nada. Recebeu ordens para não estar com eles. Se recebeu ordens, foi do nosso governo. Eles tentaram subir no ônibus e eles ficaram boquiabertos porque não existiam ali pessoas apenas que falavam o espanhol, mas pessoas que falavam português. Estavam batendo no ônibus e ameaçando apedrejar, quebrar os vidros, bater neles. E uma das pessoas do sexo feminino ficou apavorada e alguém disse, se abaixa, se abaixa e se abaixa. Por fim da história, tiveram que voltar ao aeroporto e retornar ao Brasil. Uma missão inacabada. Nós vivemos num mundo cheio de mentiras. Recebemos promessas demais. Você já olhou a sua conta de luz? Hã? E a educação melhorou? E a saúde melhorou? Amanhã, mais motoqueiros vão morrer aí, trabalhando. E nós estamos pintando as ruas de vermelho. Vai se acostumando com a cor. Algumas pessoas acham que tudo isso está bonito. Mas quem está perdendo é a própria sociedade. Nós defendemos falsos discursos, falsos líderes, que não pensam no seu próximo. Ah, mas sempre roubaram o Brasil, mas não como agora. E o que está acontecendo? E os que roubam, culpam sempre alguém. Eu roubo porque eu roubou. Não, você rouba porque você é um ladrão, um sem vergonha, um safado, vagabundo. O teu lugar é na cadeia. E dependendo do seu roubo, para não sair mais. Tirar os seus filhos da escola paga e colocar na escola pública. Fazer você sentar numa maca lá do hospital público. Ou no chão. Alguém diz, mas Valdo, você não deve pregar isso de púlpito de igreja. Prego sim. Porque há um pecado que eles estão cometendo e Deus não vai segurar sua mão contra essas pessoas no tempo determinado.
eles não querem se arrepender, e eles serão punidos, serão lançados no inferno. O alvo de Satanás é destruir, desmoralizar a criação de Deus, especialmente o homem que foi criado para refletir a glória de Deus. E o que nós estamos refletindo, senão decadência moral, dependência humana. Uma esperança morta. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem de um buraco, de uma pedra nas montanhas, mas o meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Jesus veio para abrir os nossos olhos, a fim de que aprendêssemos a olhar para Deus e perceber que este mundo caótico, perdido, já está condenado. E que Ele não veio para destruir este mundo agora, mas Ele veio para nos dar força, capacidade para resistirmos àqueles que resistem a Deus e os valores do reino. Por isso que o apóstolo João declara em 1 João 4,4: meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós ficaremos ao lado da verdade divina, custe o que custar. Porque sabemos que aquilo que Deus tem preparado para nós suplanta todas as nossas expectativas terrenas. Um verdadeiro cristão que tem o Espírito de Deus, ele crê tanto na eternidade, que ele sabe que ele não levará nada daqui, e ele usará tudo que Deus deu a ele como recurso para alcançar pessoas. Mas quando você vive desta maneira, aprenda uma coisa: esteja preparado, pois Satanás agirá com fúria contra aqueles que vivem na presença de Deus. Vocês estão comigo ainda? Não? Vocês são valentes. Versículos 19 ao 24. Vamos lá? Força aí, irmão. Não dorme não, senão a Bíblia vai cair da tua mão. Quando os donos da moça viram que não iam ter, ou que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira.
Uma vez que Satanás não consegue corromper o caráter de um filho de Deus, ele vai procurar fazer com que esta pessoa sofra. Emocional, físico ou mentalmente. Porque ele quer provocar o terrorismo. Se você se mantém fiel nas coisas da verdade, se você está se aproximando de Deus com honestidade, e você não tem vergonha do nome de Jesus em nenhuma situação, pode esperar a fúria do inferno. Eu estou esperando a fúria de Satanás contra a nossa igreja já há um bom tempo. E espero que as minhas pregações nos fortaleçam para amar a Deus. Quando essas ondas do mal chegarem, para que nós possamos suportar, e não só suportar, mas invadir o terreno do inimigo, sabendo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, todo cristão deve ser vigilante. Pois o apóstolo Pedro declarou em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 o seguinte: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que Pedro está dizendo é: sejam vigilantes, não facilitem as coisas para o inimigo. Em linhas gerais e de modo street, não dê sopa pro azar, mano. Tá ligado aí, bicho? Alô, mano. Fica ligado, hein? Então, se ele não pode roubar sua fé, ele vai tentar provocar desespero. Emocional, mental e às vezes até físico. Quando eu ouço algumas pessoas importantes do nosso país, como um louco, um rapaz, eu não sei o que ele tem na cabeça. Quer dizer, sei eu sei, mas não posso dizer, porque não cheira bem. Quando ele diz que precisam ser retiradas da Bíblia algumas partes, ele não sabe que aquele que tirar um tio, uma vírgula, um ponto da Bíblia vai ser punido. Ele não sabe que já estão tirando. Basta não pregar o que a Bíblia ensina. Nós estamos pegando um texto e estamos indo de encontro a ele, estão percebendo? E não estou mostrando tudo a vocês que eu posso ver aqui. Isso não porque eu sou um cara excepcional, nada disso. Mas é porque existe. Fiquem vigiando, não dê sopa para o azar. Se Deus colocou algo nas suas mãos, cuide daquilo
com muito carinho. Esta igreja existe por causa do carinho de Deus. Eu não sei para quem eu disse outro dia, eu me surpreendo ao ver tantas pessoas nesse lugar para ouvir as coisas que eu falo. A maioria das pessoas estão procurando alguém que lhes dê uma motivação terrena para ganhar dinheiro. E eu estou tirando essa motivação de você. Porque é Deus que te dá a capacidade para ser rico ou se manter na vida. E você tem que temer a Deus. E se Deus quiser, Ele te conduz para lá ou para cá. Isso é vontade dEle. Ame o Senhor de todo o seu coração. Nós nunca devemos nos esquecer de que nós vamos ter embates duríssimos, nesse aspecto, físico, emocional e mental. Então não esqueça da advertência do livro de Provérbios em 24:10, capítulo 24, verso 10, que diz o seguinte: quem é fraco numa crise é realmente fraco. O que significa? Se você ficar desanimado, desesperado ou sem esperança quando tem que enfrentar muitos problemas, você é um fraco, um pobre coitado, com uma fé pequena. Isso me lembra o que Jesus disse aos discípulos quando eles estavam andando no barco, atravessando o mar da Galileia no barco. O barco não anda, o barco navega. E eles estavam navegando, e você lembra que Jesus estava dormindo? E de repente o que aconteceu? Uma tempestade, foi uma ação satânica, de destruição física. Eles se apavoraram, e começaram a importunar Jesus: acorda, Jesus, acorda! E ele disse que... olha aí, o senhor não se importa que nós vamos morrer. E então Jesus disse nada. Eles olhou para o clima e disse: vento, fica quieto. Mar, fica calmo. E a Bíblia diz que no mesmo instante houve bonança. E então Jesus olhou para eles e disse: por que vocês são tão tímidos? Porque vocês são homens de uma fé tão pequena. Ele está dizendo: por que nesta crise vocês foram tão fracos? Você não esperava. Vocês não esperavam. Meu irmão, se você ama a Deus, pode esperar ataques. Não caia nessa conversa. Deus vai proteger você de tudo. Ele permite que você seja atacado. Por isso, chegamos a um outro ponto, que é o mesmo texto aí, o mesmo conjunto de versos. Acredite que na vida de um verdadeiro filho de Deus, nada acontece por acaso. Deus tem seus planos. Como é que um homem capaz de expulsar o demônio de uma pessoa pelo poder de Deus não consegue se livrar daquela turba, daquele punhado de gente? Porque Deus, que deu a autoridade a Paulo para expulsar um demônio que é muito maior do que milhões de pessoas, mais forte, não exerceu a autoridade dos céus para livrar seu servo. Eles apanharam e foram jogados na cadeia. Se você olhar o versículo 6 até o 10 do próprio texto de Atos 16, vocês estão dispostos?
Quero mostrar a vocês algo. Já está muito frio aí? Fausto, dá um jeito no trem. Aleluia, irmão. Vocês têm que trazer blusa, porque eu morro de calor aqui, hein? E está 25 graus, gente. Não estou entendendo. E é tudo mulher que reclama, viu, pé? Tá tudo na TPM aí, essas tortas, vai tomar banho também, viu? Bom, vamos lá. Não é TPM, como é que fala? É na menopausa. E os homens calorentos estão tudo na andropausa também. Então vamos lá. Vamos levar na boa, gente, sem brigar, tá? Aí, vamos ver. Tá pronto aí? Bom, vamos lá. Como o Espírito Santo... Quem está morrendo aí? Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, como é que o Espírito de Deus não permite que as pessoas anunciem a palavra de Deus? Eles atravessaram a região da Frígia e a Galácia, que é a região da Ásia Menor. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, não precisa ficar preocupado com esses nomes, não. É a mesma coisa que Piquiri, Cachoeirinha, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, né? Vila Brasilândia, Taipa, Jardim Paulistano. Então veja só. Tentaram ir então para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Mas por que o Espírito de Deus está barrando esses homens? Eles querem fazer a obra de Deus e o Espírito de Deus não deixa. Às vezes ocorre isso. As portas estão fechadas. Aí você vai numa igreja e a pessoa fala assim, é um demônio. E é o Espírito de Deus. Mas você é impulsivo demais. Aprendeu a ouvir sem ler. Quem aprende só por ouvir e não ler, comete bobagens. Se Deus nos deu um livro, é para ser lido. Porque quem não lê e não aprende, vai se desgastar e se perder. Aí, então, atravessaram a Mísia e chegaram até a cidade de Trode. Nós não fomos em Trode? Vocês viram aquele vale lá embaixo? Ali antigamente, na época de Paulo, tinha um mar. Sabia? O Celino até se banhava naquele mar lá. Então, ele ia de guarda-chuva, verde e amarelo, com aquele calção assim, ó. Sabe aquele calção que chega até aqui? Para cima do umbigo? Camiseta. Ia lá. Você vai assim, vou no mar de Trode tomar banho. Então, o cara é velho mesmo. Então, veja só. Esse não viu o dilúvio, mas pisou na lama, hein? Então, olha lá. Naquela noite, Paulo teve o quê? Uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, que é onde eles estão, que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. Ajudar no quê? Um povo que estava sendo enganado pelas mentiras daquele demônio. Vocês estão entendendo ou não? Entendeu ou não? Entendeu ou não, vai? Então, logo depois dessa visão,
nós resolvemos partir logo para a Macedônia. Quase que eu falei Maceió. Teria sido melhor, né? Então, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. E ele foi. Chegaram em Filipos, eles encontraram Lídia, ali Deus chamou Timóteo. Eles começaram a se reunir em oração, a falar de Deus muitos dias. Tudo estava indo tão bem. Expulsou aquele demônio. E agora estão encarcerados. Será que isso está acontecendo porque Satanás é mais forte? Não. Não foi Deus que o mandou para lá? Que Deus é este? Onisciente? É. Sabe o que é onisciente? É um Deus que sabe de antemão todas as coisas. A Bíblia diz que as nossas palavras não chegaram aos nossos lábios e Deus já sabe tudo que nós iremos falar. Eu sei que algumas pessoas têm problemas com esse ensinamento, mas me responda, como você vai fugir dele? Se você é um filho de Deus e está passando por uma luta agora, Deus não sabia. Deus não sabia que ele ia encontrar aquela moça endemoniada? E o que Deus fez? Falou para ele, expulse. Mas de repente veio os donos da moça e Deus não viu? Viu ou não viu? E o que Deus disse para eles? Suportem. Suportar uma surra. Suportar uma situação injusta. Vocês já passaram por uma situação injusta que tiveram que suportar? Por menor que seja, não é difícil? Você está agindo honestamente, corretamente, então o mundo desaba sobre a tua cabeça. E você começa a espernear dizendo, onde está Deus? Deus está lá. Então alguns saem correndo atrás daqueles que prometem libertação. Está cheio de pastor aqui. Eu vou orar agora, hein? Deus está agindo no mistério. E no oculto. Meu irmão. É assim. Não é assim? Aí eles fazem, ups! Eu vou dizer para você, porque eu já fui assim. Sei todos os passinhos do requequé. Aí você vai atrás dessas coisas, algumas pessoas não gostam que eu mencione isso, mas vou mencionar para a tua vergonha. Porque eu sei como esse meio funciona. E é mentira. Eu estou mostrando para vocês, é só vocês pensarem. Agora, se você quer se parecer idiota, é problema teu. Você não terá condições de chamar o teu filho à realidade, porque você não é real. Você só parecerá real quando Deus falar com você, como falou por meio da mula de Balaão. Espero que entenderam aqui. Então, para com isso. Deus agora está dizendo para Paulo, eu não vou livrar você agora. Você vai suportar. E Deus está dizendo para você,
suporte. Prossiga pela fé e numa atitude de fidelidade a Deus. Deus me livra disto. Lembra da oração de Jesus? Pai, se possível for, me livre desta aflição. Mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Qual é o crime? Em orar, sim. Nós não somos chamados para imitarmos a Cristo. Já cansaram, né? Vamos para os finalmente, vai. Por isso, ande na presença de Deus. Opa, caiu um lenço aí. Ande na presença de Deus. Irmão, não dorme. Não dorme não. Senão a baqueta vai cair da tua mão. Então, vamos lá. Ande na presença. Acordou aí, querido? Então veja bem. Ande na presença de Deus e confie nos seus propósitos. Se Deus está permitindo que você passe por uma luta, é porque Ele tem algo para realizar. Algo que você não sabe, que Ele ainda não revelou. Mas se você sabe que está na posição correta que Deus lhe deu, não fuja. Porque você foi chamado para ajudar pessoas. E o seu sofrimento irá ajudar pessoas. Mas Walter, não é justo. Meu amigo, você pode pensar o que for. Deus não dá ponto sem nó. Jamais duvide da presença de Deus com você. Você se lembra das palavras de Davi no Salmo 23, 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, que se parece com a morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que Davi fazia? Procurava se manter tranquilo. Lutava contra o seu medo. E demonstrava a sua confiança em um Deus que lhe dava constante direção e proteção. Quando você está sofrendo adversidades, vocês precisam ser protegidos por dentro. O apóstolo Paulo ensinou que o nosso corpo se consome, mas o nosso espírito se renova dia a dia. Alguns estão sofrendo na área conjugal. Alguns estão sofrendo em uma área de relacionamento profissional, jurídica. O que Paulo e Silas fizeram? Eles reconheceram a presença de Deus. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Se nós não podemos servir a ninguém agora, não sabemos qual será o resultado, mas vamos servir a Deus, Silas? Ô Paulo, vamos lá. E começaram a cantar. Eram hinos que falavam da Páscoa, da morte, do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo. Para que os presos pudessem ouvir o quê? A mensagem do Evangelho. Esse Paulo não era fácil. Além do mais, Paulo disse assim, Deus disse assim para Paulo, através do seu servo, vá dizer a ele que ele vai perceber como é duro sofrer pelo meu nome. Porque Paulo era um perseguidor. E agora ele estava passando isso. Às vezes nós fomos duros com pessoas.
E então as pessoas vão ser duras conosco. E Deus vai permitir tudo isso para quebrar o nosso coração. Ele não vai destruir nossas vidas. Porque Deus abençoa as pessoas honestas. Deus os sustenta. Ninguém é perfeito nesse mundo. Mas Deus está olhando para nós com carinho. Deus está olhando para você com carinho. Você pode estar chorando agora e cada lágrima Deus está colhendo em suas mãos. Alguns dizem nesse versículo assim: quando você estiver com problema, louve. O louvor liberta. Louvor liberta de nada. Você não pode transformar o louvor como alguns bobalhões ensinam por aí. Porque louvor não é para libertar ninguém. Louvor é fruto de lábios de quem já é liberto. Louvor é um sacrifício. Não é um método. Ah, Senhor, estou com um problema. Me disseram que se eu louvar o Senhor resolve. Oh, Senhor, Tu és mais maravilhoso. Oh, Senhor, Tu és muito bacana. Não está funcionando, hein? Preciso melhorar. Não é assim. Não, vou precisar orar. Oh, Senhor, me liberta agora. Senhor, me ajuda agora, hein? Ai, não é assim. Se Deus diz que você vai passar por uma situação, você vai passar. E não seja fraco dentro dela. Não culpe a Deus pelo seu momento. Quando eles oraram e louvaram a Deus, eles estavam dizendo: Senhor, nós não estamos culpando de nada. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, não estamos entendendo nada, mas nós te amamos. O que o Senhor tem prometido para nós é muito maior do que tudo isso. Quando você lê as histórias dos mártires na fé, o povo que precisa ler, esse povo cristão, lê pessoas da história da nossa igreja, como eles sofreram, como tiveram partes do seu corpo, seus corpos amputados. Ai, eu perdi minha caneta. Ai. Acabou a vida? Que pouca vergonha. Compra lá no botequim, lá no bar, lá do Zé, lá ele vende caneta por 50 centavos e vai escrever do mesmo jeito. Até você comprar outra. Ai, me mandaram embora do meu emprego. E agora o que eu faço? Eu queria tudo na minha vida. Tudo na sua vida é Deus. Talvez Deus esteja tirando aquilo mesmo de você. E você está zombando de Deus com a sua atitude. Ô Jorge, posso falar do seu exemplo aí? O Jorge é um comandante de avião. Por alguma razão as pessoas fecham as portas. É porque ele deve ser meio chato, né? Segundo a Damares, o João, a sua nora falou comigo aí. Mas, não, brincadeira. O que ele está fazendo? Está guiando o táxi. Aí um dia ele falou para mim assim: Walter, eu me sinto envergonhado. Envergonhado? Você está trabalhando, rapaz. Você está sendo um homem sério. Que vergonha é essa? Você não tem que ter vergonha de nada. Vergonha é roubar. Vergonha é praticar crime. Vergonha é ser imoral. Ser trabalhador não é motivo para vergonha. É motivo para nós honrarmos a sua vida, Jorge.
e de qualquer irmão aqui, seja a senhora doméstica, gari, seja lá o que for, cozinheira, babá, empresário, vocês estão no mesmo pé diante de Deus. Trabalhe para comer, porque quem não trabalha não coma. A Bíblia diz que quem não trabalha, a igreja não deve nem ajudar. Paulo e Silas estão louvando a Deus, eles não sabem o que vão acontecer. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei chegou para ele e disse assim: vocês não sabem que eu tenho autoridade, vou dar uma chance para vocês e vou livrá-los e lançá-los na fornalha. Ele: fique sabendo, ó rei, se Deus quiser nos livrar, tudo bem, mas se Ele não nos livrar, tudo bem também, mas de forma alguma praticaremos o que o Senhor pratica, essa adoração a deuses falsos. Deus exige tomada de posição. Chega um momento em que Deus permite certos trancos para que você tome posições mais fortes. Mas nunca afirme que Deus fará isso ou aquilo se Ele não falar contigo. Tenha uma posição de fé e enfrente o que você tiver que enfrentar com a força que Deus dá. E Ele dá. E o último ponto, digam graças a Deus, né? Isso, obrigado. Não se acomode com libertações temporárias, mas cumpra sempre a sua missão cristã. Lembre-se, versículos 26 ao 31. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu os portões da cadeia que estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso. Todos nós estamos aqui. E o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Eles disseram, eles tinham a mesma mensagem. Os dois estavam libertos das correntes dos pés. As portas da cadeia se abriram, mas eles não saíram de lá. Deus testa a nossa fé. Você tem que entender por que Deus realiza milagres. Tem gente que diz assim: Deus, vou dar um testemunho na televisão, hein? Posso dar um testemunho aí, outra? Pode. Eu estava assim, 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 aconteceu assim, assim, assim. Tá aí, daí, o que você vai fazer agora? Agora eu vou desfrutar. É um irresponsável. As portas se abriram, mas o que Deus quer que nós façamos? Deus não mandou que eles saíssem de lá. Se fosse eu, já estava no pé. Era o primeirão a sair correndo. Falava: ô Sila, acorda aí, rapaz. Olha, ó, caiu do nosso pé um negócio aí, ó. A porta abriu, você viu, deu um terremoto aí agora. De repente, a gente estava cantando uns hinos. Será que fomos nós? Ô Silas, acorda, o que você fez aí? Que o chão tremeu desse jeito, é? O que você comeu antes de vir para cá, Silas? Um alho.
Não, o chão não ia tremer por causa do alho. Ia ficar insuportável. Na verdade, você percebe, eles não saíram assim, afoitos. Será que você não enxerga isso? Eles ficaram lá. Então Paulo viu o desespero do carcereiro. Cadê? As portas abertas. O cara ia ser morto. Então, em vez de ser morto, passar pela desonra, ele disse, eu vou me matar. Ele pegou a espada e Paulo diz, não faça isso. Nós estamos aqui. Como é que é? Estamos aqui. Então ele percebeu que aquilo não era uma coisa comum. E Paulo percebeu por que eles apanharam e por que eles estavam passando por tudo aquilo. Aí o carcereiro, para encurtar a história, diz, como é que eu posso receber essa salvação? Ele deve ter ouvido a mensagem do demônio. Mas agora ele vai ouvir a mensagem de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e Deus vai tirar você desse espírito confuso, mundano. E você agora vai compreender as riquezas, as grandezas da graça de Deus. A vida cristã não é um mar de rosas. Ela é cheia de espinhos. Mas o que muitos fazem em momentos de crise é cair sob lamúrias, desespero, choro e lágrima. É justo que você chore, mas não é justo que você deixe de ser quem você é. Eu conheci um pastor que quase acabaram com a vida dele. Mas ele nunca baixou sua cabeça. Você não via depressão nos olhos dele. Eu sei quantas vezes ele chorou. Mas sei da coragem que Deus lhe deu. Da força que Deus lhe deu. E ele enfrentou tudo. Com as pessoas que Deus foi trazendo ao seu lado. E ele foi enfrentando e avançando. Se Deus fez isso na vida de um homem, por que não poderá fazer na sua? Tenha paciência. Seja quem você é diante de Deus. Deus planejou que você fosse um homem ou uma mulher de Deus. Aprenda a falar de Deus às pessoas. Aprenda a Bíblia, mesmo que você esteja sofrendo. Para com esse negócio. Com a minha mente eu não vou entender. Vai sim. Você vai entender. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você entra num processo de aprendizado, mais inteligente você fica, mais hábil e sensível à voz de Deus e à sua direção. E isso fará toda a diferença. Que me perdoem os pregadores que dizem, Paulo foi liberto pelo louvor, está tudo errado, não foi nada liberto, ele continua preso. Ele só está pregando agora para um carcereiro. O amor de Deus é incrível. Deus queria que ele levasse a palavra dele lá dentro da prisão e alcançasse um carcereiro. Satanás dizia, olha, esses homens são servos de Deus, eles têm a mensagem da salvação. Mas Satanás não mostrou realmente o caráter de Paulo. O carcereiro viu. Deixe as pessoas perceberem o seu caráter no meio da luta que você está passando. Não se esconda. Não fuja. E eu queria terminar esta noite lendo um texto da Bíblia com vocês.
Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 15 ao 19. E vamos terminar. Falei muito hoje, né? Falei sim. Mas vocês vão ficar uma semana sem me ver, gente. Digam graças a Deus, né? 1 Pedro, capítulo 4. Terça eu estou aqui, ué. Mas tem muitos aqui que não vão vir, né? E está uma bênção de terça, não? Essa é a última, hein? Fizeram até abaixo assinado para a gente continuar no negócio. Esse Paulo aí. Acharam aí, gente? 1 Pedro, capítulo 4. Quem não achou? Ei, Wagner. Para de contar dinheiro, Wagner. Acharam aí? 1 Pedro, capítulo 4, versículos 15 ao 19. Se algum de vocês tiver de sofrer, olha só, Pedro dizendo, se algum de vocês tiver que sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mexeriquento. Maricota, que fica na janela assim. Né? Então, mas, se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado. O Celino ontem, me permita, mostrou para mim um negócio que saiu de um político aí. Ele falou, Walter, o que fizeram... Quem é a fonte? Aqui é do jornal tal. Mas está na cara que vão fazer isso. A gente conhece a índole de alguém. E cada vez que você quer fazer a obra de Deus, as pessoas vão atacar. Não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome, de cristão. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou. E os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras, se é difícil os bons serem salvos, então eu não estou errado, não é? Que a salvação não é coisa assim fácil, né? Se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, preste atenção agora. Os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles. Então como é que um cara desse vem na televisão, um paspalhão desse, dizer, Deus não quer que você sofra. Está aqui. Esse cara não lê Bíblia, vagabundo. Minha mulher não gosta que eu use esse termo, né? Vou dormir com você hoje? Não... Por isso os que sofrem, porque essa é a vontade de Deus para eles, devem, por meio do quê? De suas boas ações,
entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Em vez de você xingar, reclamar, aprenda a fazer o que deve ser feito. Em termos populares, não fuja da raia. Mostra a tua cara. Levanta a tua cabeça. Se encha do Espírito de Deus. Ajude as pessoas a serem livres para o Senhor, para a glória de Deus. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém. No céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro semelhante a ti, Senhor, és a minha